boa tarde, estamos de volta, Mundial, e você chegando sempre com muita alegria aqui na Vibe Mundial para te trazer muita informação, um bate-papo super importante, mas também a gente faz que ele seja descontraído. Não é, Dani Sakugawa? É isso aí. Ah, bem-vinda! Obrigada pelo convite. Eu te agradeço aqui a presença. A Dani, gente, ela é estrategista de livros, tem mais de 10 anos de experiência no mercado editorial e já lançou aproximadamente 1000 autores. Bacana, hein? É isso aí. É um universo que muitos têm curiosidade, mas não têm a ideia, né, do quanto que é trabalhoso e cuidadoso lançar um autor e lançar um livro, né, Dani? As pessoas romantizam muito, né? O que é lançar um livro, o que é ser um escritor, sim. o que é ser um editor, mas tem muito trabalho, muita estratégia por trás aí, debaixo do iceberg. Não é? Porque por isso que existe o estrategista, não é verdade? Quem trabalha com marketing no mercado editorial, porque é a tua questão, né? É isso aí. Você tem feito mentorias para orientar autores? Tenho sim. Além das aulas e dos cursos que eu dou, eu estou sempre lançando novos livros e novos autores justamente para estar com a mão na massa no mercado ali ao vivo, em tempo real, para ver o que está acontecendo no momento, para estar atualizada no mercado. Você pode nos acompanhar, deixa eu situar o ouvinte primeiro, você pode nos acompanhar nos 95,7 FM e também no nosso YouTube. O programa está sendo transmitido diretamente da Avenida Paulista. É só clicar no vibemundialfm.com.br, clica no assistir ao vivo, você vai direto para o nosso YouTube. Aí pode acompanhar aqui o nosso bate-papo, coloca lá suas dúvidas que depois a gente entra, responde para você e a gente pode também interagir. E já segue a Dani Sakugawa no Instagram, tem YouTube também? YouTube também. Tem YouTube também. É o teu nome mesmo no perfil? No YouTube é The Book Business. The Book Business. The Book Business. Muito bom. E é disso que a gente vai falar também. Por que a Dani está aqui hoje? Além dela falar da expertise dela no mercado editorial, recentemente saiu a última pesquisa chamada Retratos da Leitura. Então, Retratos da Leitura 2024 traz muita informação, né? Muitas novidades, algumas boas, outras não tão boas. Né? Vamos falar das boas. Vamos. Mas a gente também dá aquela chacoalhada nas não boas, porque é necessário. Sabe que eu tenho notado que muita gente, apesar do mercado editorial, tivemos aí a Bienal, que foi um boom, né? A Bienal de São Paulo, mostrando que muitas pessoas leem muito. Porém, ao mesmo tempo, essa pesquisa traz dados mais negativos, que o brasileiro anda lendo menos ainda. Você associa isso ao ler... Tem alguma relação esse ler muito com a internet e o ler pouco também com a internet? Com certeza. E a gente também tem que lembrar, Samira, que ler muito num país de 212 milhões de habitantes é muito, né? É muito. E ler pouco também é muito, porque se a gente está falando que 53% da população não leu nem parte de um livro nos últimos 3 meses, a gente está falando de mais de 100 milhões de pessoas. Então, esse é o período que é avaliado, se a pessoa é leitora ou não leitora? Isso, a definição de leitor é, leu ou não leu pelo menos parte de um livro nos últimos 3 meses. Parte de um livro, de repente, é um capítulo. Isso aí. Né? Só que tem gente que sempre leu muito e, de repente, por alguma situação, não está lendo no momento. Ela deixa de ser considerada leitora? Dentro dessa estatística da pesquisa, sim. Que loucura, sim. Né? Mas você, Dani, não considera mais essa pessoa leitora? Eu acho que a gente pode pensar num mesmo termo como, por exemplo, uma população economicamente ativa. Ela não É a mesma coisa? É a mesma coisa, é o mesmo princípio, porque ela não está ativamente lendo agora no momento. Então, ela não gastou dinheiro com o livro, ela não movimentou a economia, ela talvez não tenha indicado nenhum livro, então ela não está literariamente ativa naquele momento. Entendi. Agora, me diz uma coisa, quando a gente fala de ler um livro, quando eu ouço um livro, eu também estou lendo um livro? Você está consumindo um livro. Estou consumindo um livro. Consumindo um livro. Essa é a questão. Essa é a questão. Clássico ou não. Né? Agora também, nós vivemos um boom também de lançamentos. Acho que a cada dia, sei lá quantos lançamentos nós temos. Não dá para acompanhar todos. E, ao mesmo tempo que os clássicos também são muito procurados e têm sido muito divulgados. Até com a história daquela americana, se eu não me engano, né? Influenciadora, que começou a ler Machado de Assis. Isso. E foi pro livro. Isso é muito legal, porque traz a questão do clássico.
Para você, tem uma diferença na questão, não do leitor, mas da produção do livro, quando a gente tem um clássico da magnitude de um Machado de Assis, e quando eu trago, por exemplo, um livro que me traz uma autoajuda? Eu não diria necessariamente uma diferença na produção, mas eu acho que a mente do editor, a pessoa que está ali por trás decidindo publicar aquele livro, ela tem que entender por que ela está lançando ele naquele momento. Então, vou te dar um exemplo. É muito comum uma editora relançar um clássico e trazer um prefácio de alguém mais atual, mais moderno, contextualizando por que aquele clássico ainda é relevante hoje em dia. Então, por exemplo, teve recentemente um lançamento de uma edição do livro O Príncipe, que teve um prefácio escrito por uma pessoa, que foi Paulo Vieira, recentemente, escrito por ele, contextualizando por que o Príncipe é relevante hoje em dia. Então, nesse contexto, é sim muito legal, porque o clássico está sempre trazendo para a gente questões de reflexão. Tem um pouco de autoajuda ali. Então, é justamente esse fio condutor do que o clássico tem de camada e de subcamada num texto que faz a gente refletir sobre questões como, por exemplo, ética, moral, responsabilidade, autorresponsabilidade. Então, essa conexão é muito importante, tanto no livro da autoajuda quanto no clássico que a gente resgata para hoje em dia. E os de hoje podem se tornar clássicos dessa forma também. Com certeza. Se você está trazendo num livro atual um tema que vai reverberar por muito tempo, e se ele pega um efeito boca a boca, ele acaba virando aí um clássico. Né? A gente está aqui falando de leitores, né? Mas a gente também está falando de autores. E provavelmente muita gente que está nos ouvindo até se pergunta, né? Será que eu consigo escrever um livro? O que faz um bom autor? Né? Existe uma regra, um passo a passo para que uma pessoa comece a colocar as suas ideias no papel? Eu acredito, Samira, que dentro de todo mundo tem um livro. Dentro de você tem um livro, dentro de mim tem um livro, dentro de todo mundo tem pelo menos um livro. Só que muitas vezes o passo a passo é entender por que eu vou colocar esse livro para fora e se vale a pena eu colocar esse livro para fora. Porque muitas vezes o livro, escrever é uma coisa terapêutica, propriamente terapêutica. Em outros momentos, você pode lançar um livro para querer ajudar as pessoas ao teu redor. Ou para divulgar a história de alguém que você gosta, de alguém que você confia, de alguém que você acha que a história não está sendo levada muito adiante. E muitas vezes você tem um conteúdo que pode ajudar muita gente. Então, eu sempre começo pelo porquê. Quando a pessoa quer lançar um livro, eu acho que ela precisa se perguntar o porquê disso. Por que ela quer lançar esse livro? Quem que ela vai ajudar? E se ela está disposta a fazer isso? Porque lançar o livro não é uma coisa simples. É uma coisa de muita responsabilidade que envolve um investimento de tempo, de dinheiro e de energia. É um trabalho de generosidade, né, própria, você tirar aquilo da sua cabeça e colocar no papel. Então, a gente precisa entender se faz sentido para a pessoa tirar isso da mente, levar adiante, se ela tem a força para fazer isso chegar em mais gente. Eu costumo dizer que todo livro tem uma estante, pelo menos. Às vezes é só a própria estante. Às vezes é a estante dos amigos e dos familiares. Tem livros que alcançam muitas estantes. Então, o primeiro ponto desse passo a passo é entender o porquê. Se você não entender o porquê você está lançando um livro, às vezes a pessoa só está escrevendo o livro por vaidade. E isso não vai fazer com que o livro chegue em muitas estantes. Só vai ficar na sua própria estante. Será que a maioria escreve por vaidade? Talvez. Muitos dos lançamentos, porque nós temos aí uma facilidade hoje para publicar um livro, né? Uma facilidade até entre aspas. Mas isso faz com que a pessoa sempre ache que ela pode escrever da forma que ela achar melhor, e se um revisor mexer, um diagramador mexer, vai haver uma crítica e vai ser um livro de uma estante. Eu acho que todo livro começa sempre com um pouquinho, uma gotinha de vaidade. Alguns é mais do que uma gotinha, alguns é só uma gotinha. E eu realmente acredito que o livro que chega em muita gente é o livro daquele autor que entendeu que ele não pode fazer esse trabalho sozinho. Porque o livro que é dirigido só pela vaidade não vai ter uma edição profissional, não vai ter uma revisão profissional, não vai ter uma capa profissional. Então, o autor precisa entender que aquele livro não é só para ele. Se ele escrever o livro só para ele, tudo bem, tá tudo certo. Mas se ele quer que o livro chegue em muita gente, ele precisa se despir um pouco dessa vaidade, desse orgulho e contratar um profissional. Porque também, Samira, a gente precisa ser honesto. Tem muitos editores que não levam o livro do escritor a sério e fazem que nem uma fila de produção e o livro sai de qualquer jeito. Então, o escritor precisa se municiar de profissionais respeitados e conhecidos e com experiência na área para o livro não deixar de ser uma coisa só para ele, ser planejada para muita gente, mas isso falhar. Isso é comum acontecer. O escritor contrata uma editora e gera frustração. E aí ele culpa o terceiro.
E aí ele ficou com o terceiro. Aí que é o problema maior também, Aí é um né? problema maior. Para quem quer começar a escrever, né? Quem começa a escrever também lê, né? Com Eu acho certeza. que aí também a gente traz uma questão. Para quem quer começar a escrever, você tem alguma indicação para que essa pessoa comece a colocar o texto que está na mente no computador? E o mesmo eu te pergunto para quem quer começar a ler. Qual a melhor forma de começar a formar um leitor? Vamos começar pela leitura? Vamos. Eu acho que um leitor, ele precisa encontrar os temas que ele gosta e que ele se identifica. Então, uma pessoa que não tem o costume de ler, se ela decidir começar a ler com um clássico, Shakespeare, Os Irmãos Karamazov, ela não vai conseguir. Porque é um livro difícil, é um livro denso e muitas vezes ele se torna um livro chato se você não está com o músculo da leitura treinado. Então, eu realmente acredito que a leitura é como um músculo. Sendo assim, a gente não começa a correr São Silvestre logo de cara. Verdade. A gente não começa a correr uma corrida de uma maratona de 42 quilômetros. Eu recomendo começar por livros mais palatáveis. Então, por exemplo, Machado de Assis tem um livro chamado O Alienista. É um livro simples, é um livro curto, mas é um livro muito gostoso de ler. E é um livro que em uma tarde você lê. Então, quem está querendo começar o hábito da leitura, eu recomendo encontrar um tema que você gosta e uma leitura acessível. Não tenta dar um passo maior que a perna, porque aí você vai culpar o livro e não o teu processo de entrar nessa rotina da leitura. E a rotina é importante, né? É muito importante e a comunidade também. Uhum. Então, deixa o livro na cabeceira da cama, ou se não na sua mesa de centro, começa a conversar com pessoas que leem, puxa assunto com o seu primo que você sabe que gosta de ler bastante, entra num clube de leitura. Então, esses hábitos, eles tornam pra gente a leitura muito mais acessível. Por que muita gente que para de fumar, para de tomar café? Uhum. Porque quando a gente toma um café, a pessoa sente vontade de fumar, Sim. né? Então é parecido. Se a gente tá tomando café, Verdade. talvez a gente não tenha tanta vontade ali de parar de fumar. Então, poxa, vamos deixar um livro na cabeceira, vamos deixar um livro na mesa de centro. Meu filho gosta muito de trens. E eu tô tentando incentivar nele esse hábito da leitura. Comprei 3 livros a respeito de trem para ele. Ele vai pegar o livro para ler, porque é um tema que ele gosta. Então, Interesse. é o interesse. Então, vamos buscar uma coisa pela qual a gente se interessa e encontrar livros a respeito disso. Eu acho que esse é um ótimo primeiro passo. Ai, que maravilha, gente. É uma super dica, né? E já anota aí o Alienista. O Alienista. Porque já fica uma dica aqui também. Acho que o Pequeno Príncipe também tem uma linguagem bem, né? Acho que muita gente só lê o Pequeno Príncipe na vida. É. Não é verdade? Está na hora de ler o Segundo Príncipe. Tem uma frase que eu gosto muito, que é assim, Samira: o mesmo homem não se banha no mesmo rio 2 vezes. E assim, a gente lê o Pequeno Príncipe quando a gente era pequeno. Eu tenho certeza que se a gente ler de novo agora, a gente vai tirar outras conclusões. O nosso repertório mudou, porque a gente não é mais o mesmo homem e aquele rio não é mais o mesmo. Então, o Pequeno Príncipe, com certeza, vai instigar no leitor coisas que não instigou da primeira vez. É um livro para se ler algumas vezes na vida, né? Algumas vezes. É curioso isso, né? Que você... E para quem quer começar a escrever? Para quem quer começar a escrever, precisa treinar o músculo da leitura. Começa por ela. Não tem como fugir. E fazer talvez uma imersão em livros do gênero que você quer escrever. Uhum. Então, se você quer escrever uma biografia, insiste na biografia. Se você quer escrever um romance, leia os romances. Então, um escritor precisa ter repertório para que ele tenha uma noção do quanto aquilo está num nível muito bom e comercial. Porque muitas vezes o escritor ele acredita muito na história, mas existem várias formas de contar a mesma história, né? Uhum. E quando o escritor ele tem um repertório muito bom, muito forte, ele começa a ter uma noção melhor, por exemplo, do que é uma boa edição, do que é um bom personagem, do que é um bom roteiro, do que é um bom arco do personagem, do que é uma boa cena, do que é um livro chato, do que é um livro leve de ler. E às vezes até mesmo das editoras. Porque quando você lê um livro, você fala, poxa, de novo um livro dessa editora, que interessante. Poxa, de novo esse capista. E vira fiel, né? Tem fiel. gente que fica fiel a uma determinada editora. Sim, muitas vezes por conta da linha editorial dela, Sim. dos livros que ela está acostumada a lançar. É que nem carro, né? Eu, Que por nem exemplo, gosto muito de carro japonês. Eu sei que eu sou suspeita, mas eu gosto muito de carro japonês. Então, às vezes, o leitor, ele acaba indo numa editora específica por já acreditar muito nas crenças, nos valores e no tipo de autor que eles atraem para dentro da casa. Isso é muito legal, né? Isso é muito legal. E você falou do clube de leitura. De que forma, inclusive,
para melhorar esses índices de retratos da leitura. Até os professores, os pais, os familiares, além de darem livros de presente e incentivar tudo isso, de que forma a gente pode, que dicas interessantes você dá para que a gente possa formar clubes de leituras mesmo, né? Grupos de leitura, até usando as redes sociais. E eu acho que isso é interessante até, porque se eu estou na rede social e eu me alimento da leitura através dela, aí eu já vou para um site que eu também me alimento da leitura, isso pode ficar muito mais... Até se eu começar já adulta, já tendo lido sei lá quantos mil livros, a gente também pode deixar de ler por falta de tempo. É um músculo que a gente treina. Se você para de treinar aquele músculo, ele vai atrofiar. Né? E muita gente troca pelo celular, troca pelo computador. Tem algumas regrinhas para que a gente possa montar um bom clube de leitura, por exemplo? Eu acho que a primeira coisa, Samira, é encontrar gente legal. Porque, com o mesmo interesse, com o né? mesmo interesse, gente que você gosta de conviver, gente que tem uma linha de pensamento bacana e que te provoca reflexões. Uma coisa muito interessante que você citou é a influência dos pais e dos professores, né? A pesquisa Retratos da Leitura mostrou que quem mais influencia na compra de livro é pai e professor. Então, percebe que quando a gente começa a participar de um ecossistema que curte a leitura, que vive a leitura, a coisa começa a fluir naturalmente. Então, pô, eu tô lendo tal livro, eu também. Nossa, então se 2 pessoas do meu círculo estão lendo esse livro, talvez faça sentido para mim ler, porque eu vou ter assunto com eles. Uhum. Então, eu acho que a primeira coisa é encontrar pessoas ali do teu ecossistema que tem uma linha de pensamento que te interessa, não necessariamente igual à sua, mas que tem uma linha de pensamento que te interessa, e propor, vamos ler tal livro? Qual tempo é bom? Vamos começar com um, porque às vezes a gente se compromete, né? Vou fazer academia todo dia e aí Isso a gente aí. não faz, né? Vamos começar com o primeiro livro. Ao invés de fechar, vamos ficar o ano inteiro lendo um livro por mês. Calma, doses homeopáticas, começa com um livro pequeno, um livro curto, vê como vai o ritmo e marca de um jeito legal. Marca uma cerveja, marca uma pizza na casa de alguém. Ou às vezes online. Uhum. Ou se não combina, todo mundo lê o livro e a gente vai conhecer aquele restaurante novo. Escolhe um livro e o grupo ler o mesmo livro e depois faz uma discussão a respeito do livro. É isso aí. Alguns livros, inclusive, esse não é um hábito muito comum no Brasil, mas eu acho que deveria ficar. Alguns escritores, eles já criam uma folha, uma página de clube de leitura. Então, por exemplo, sou um escritor, vou incentivar as pessoas a formar um clube de leitura do meu livro. Eu já entrego uma página no meu site ou na minha rede social com perguntas e com questionamentos. Então, você acha que o personagem A fez, é certo ou é errado? Capitu traiu ou não traiu? Então, é muito legal. E esse é um hábito que eu acho que devia ser incentivado mais no Brasil, porque aí você já traz o assunto para o clube de leitura. Que coisa legal! Muitos clubes de leitura também convidam o autor. Então, por exemplo, eu acho que em Curitiba existe um clube de leitura de juízes. E esses juízes, eles estão sempre lendo livros de literatura nacional. E eu sei que em um desses, eles convidaram a escritora e a escritora topou. Então, no último encontro, no encerramento do clube de leitura daquele livro, eles convidaram a escritora e fizeram uma série de perguntas para ela. Que sensacional! Muito legal. E olha que ideia boa! Isso faz o livro crescer. Né? E o escritor, ele é o maior divulgador do livro dele, né? Não tem ninguém que conheça melhor o trabalho do que ele. Com certeza. Até para revelar, poxa, o que você estava pensando naquela hora? Por que esse personagem fez isso? Sim. Ai, eu não gostei do final. E isso começa a ter uma discussão que no final vira até uma brincadeira interna. Não é? E o autor acaba fazendo parte disso. Isso é muito legal, hein? Eu gostei. E aí, do outro lado, você já está pensando no seu clube de leitura? Existem alguns, né? E é fácil de achar. A gente já teve aqui na Vibe Mundial a Daisy Gouveia, que ela tem um clube de leitura. Eu acho que é esse o nome mesmo, né? Se eu não me engano. E é muito legal porque você tem um debate e você faz o social com as pessoas, né? Num mundo tão virtual. É isso aí. E o que você falou de convidar o escritor é muito interessante porque muita gente acha que o escritor é inacessível e o escritor ele só está à disposição em eventos dentro de livraria. Mas se convidar para algum lugar, num café, ele também vai. É isso aí. E muitas vezes o próprio escritor não consegue chegar nessas pessoas.
Então, você como leitor, manda uma mensagem, manda um e-mail. Eu estava muito acostumada na editora a receber as cartas dos leitores para os autores. Eles adoram receber as cartas, as mensagens, os e-mails. Então, acessa eles. Eles não são tão inacessíveis assim. Que ideia maravilhosa. E às vezes a gente deixa escapar, né? Livro ainda é um bom presente, né? Eu acho que vai perdurar isso para a eternidade. É só saber o que presentear. Às vezes eu preciso dar um presente, eu vou numa loja de roupa. E aí eu não acho nada com a cara daquela pessoa. É impossível acontecer isso numa livraria. Você vai achar alguma coisa com a cara da pessoa na livraria, não né? é? E pode ter certeza. Eu acho que livro é o melhor presente para as crianças. Com certeza. Que aí você já incentiva o hábito da leitura. E quem sabe, daqui a alguns anos, daqui a 4 anos, esse índice do retrato de leitura já pode mudar. E tira lá da tela. Tirar ela da tela. Tira lá da tela. Com incentivo, sendo luto, sentando para ler junto. Sim. Brincando. Acho que tem que ser uma brincadeira também. Ler é prazeroso. Deixa a leitura chata para o mundo acadêmico que a gente tem que ler, escrever. Deixa pro Enem, deixa pro Enem, deixa para aquele momento, né? Porque ali vai ler por obrigação, mas tem que ler por prazer, não é? Isso aí. Isso faz aumentar o número de leitores. Com certeza. E se a pessoa não lê por prazer antes, quando ela é jovem, lá na frente a leitura do Enem da FUVEST vai ser chata mesmo. E ela vai sentir uma diferença muito grande quando ela tiver que ler um texto mais denso. Com certeza. Que não consegue acompanhar, né? Com certeza. Faz parte da formação também a leitura. E também tem uma coisa de exemplo, né, Samira? Porque às vezes a gente quer incentivar as crianças a lerem, mas o pai, a mãe, o tio, a tia, o padrinho, a madrinha, a primeira coisa que faz quando chega em casa é sentar no sofá e pega o celular. Então acho que a gente também tem que se policiar. O incentivo não é só na palavra, o incentivo também vem no exemplo. Então a gente precisa exercer esse papel. É interessante... você tem filho, né? Então, acho que é interessante você estipular, de repente, um horário para a leitura que entre na rotina em determinado horário do dia. Assim como, olha, você pode usar o celular em determinado horário do dia? Com certeza. Estudos já comprovam que não é bom para a nossa saúde ver tela 2 horas antes de dormir. Então, por que a gente não estipula que, poxa, vamos jantar, vamos jogar um jogo em família, uma carta, um jogo de tabuleiro e passar 10, 15, 20 minutos lendo? Então, junto com a leitura, você já tem ali uma recomendação de saúde. O sono é melhor quando a gente não vê a tela. Né? Quando a gente usa os outros... É porque a tela tem uma luz azul que prejudica o sono, que prejudica a produção de melatonina. Então, eu acho que à noite talvez seja um momento mais propício. A coisa já tá calma, o telefone não tá mais tocando tanto, a rua já não tem tanto barulho. Eu gosto muito de incentivar a leitura à noite. Esse horário noturno, né? E já vai se desligando, né? E a mente vai mais tranquila pro sono. Quando a gente lê, a nossa mente, ela se aquieta. A gente não tá pensando em 1000 coisas. A gente tá concentrado na leitura. E isso já ajuda a gente aí nessa entrada do sono. Você é daquelas que quando tá lendo uma história, você entra na história? Depende da história. Depende da história. Depende da história. E eu também tenho um problema, Samira. Eu geralmente tô lendo 2 ou 3 livros ao mesmo tempo. Então, depende ali um pouco do meu estado de espírito. Às vezes eu quero ir mais para um romance. Às vezes eu quero ler uma coisa mais de trabalho. Às vezes eu quero ler uma coisa mais de ciência. Mas quando eu leio romance histórico, aí eu mergulho de um jeito que eu levo até bronca em casa. Porque o meu marido fala, Dani, larga esse livro. Mas a história faz isso, né? Uma boa história faz com que você entre nessa história. Tem algum livro que todo mundo tem que ler? Eu já falei do Alienista. Pra mim, o Alienista é um livro que todo mundo tem que ler. Todo mundo tem que ler. Eu acho que o Alquimista... O Alquimista, eu já li os 2. Acho que eu vou reler os 2. E o Alquimista, ele tem uma coisa muito de crenças e valores ali dentro também, que eu acho que faz a gente refletir bastante. Eu sou suspeita porque eu também gosto muito de desenvolvimento pessoal, Samira. Então, eu gosto muito de um livro chamado O Poder da Autorresponsabilidade, que é do Paulo Vieira. Eu gosto muito também de livros que estão mais focados na saúde. Então, tem um livro chamado Hábitos Atômicos, que também é muito bom, que fala desse desenvolvimento de hábitos saudáveis. Acho que é bem o nosso público também, sabe? Acho que acaba sendo pertinente as indicações. Esse livro é muito bom. E eu tenho lido muito também sobre filosofia. Tem um escritor americano chamado Ryan Holiday. E ele escreveu um livro chamado O Ego é o Inimigo. Muito bom. Muito bom também. Muito bom. Quer deixar uma mensagem para o nosso ouvinte? Quero. Minha mensagem é a gente dá o exemplo de uma forma muito forte. Então, vamos diminuir um pouco o celular.
vamos pegar um livro, vamos comprar 2, 3 livros para dar de presente. Vamos parar de dar um chocolate, um tempinho de presente, vamos dar um livro, né? E eu acho que a gente tem que parar de responsabilizar os outros pela educação do Brasil e trazer pra gente um pouco essa responsabilidade. Querendo ou não, a cada livro que a gente presenteia, a gente tá, sim, colaborando pro futuro do nosso país. Com certeza. Sabe o que você faz? Espalha livro pela casa. É isso aí. Não é? É isso Obrigada, aí. Dani. Obrigada, viu, Sucesso Samira? para você, Obrigada. viu? Teu trabalho é muito lindo, a gente sempre acompanha e é muito importante a gente falar nisso. Eu não queria focar no negativo, mas se você pesquisar aí no Google Retratos da Leitura 2024, você vai buscar todas essas informações e a gente está aqui para te incentivar pelo lado bom. Não é? Obrigada, viu? Gente, o Mundial e você vai ficando por aqui. Eu volto daqui a pouquinho, tem Jornal da Boa Notícia. Amanhã, 16h30, tem Mundial e você. Um grande beijo e até lá.